O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Senhoras e senhores, estamos prontos para mais um episódio da Hora H2O. Hoje temos a cara da natação portuguesa, o presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva. Bem-vindo, António. Oh, Tosé, posso chamar Tosé, não posso? Podes e deves, é o meu nome. Bem-vindo, Tosé. O Tosé, que, pelo que sei, foi nadador e jogador de polo aquático, e passou, eu quando conheci o Tosé, ele era treinador da Foca, portanto também exerceu a parte de treinador, professor académico e presidente agora da Federação Portuguesa de Natação. Basicamente, o Tosé passou por todos os cargos possíveis no mundo da natação, e gostava que o Tosé me explicasse como se deram essas transições, se foi de forma natural, se já pensavas ao longo do tempo em fazer isso. Antes de mais, Alexandre, deixa-me dar os parabéns por esta iniciativa, que acho que é uma iniciativa muito importante. Ocupa um espaço editorial que não existia na natação portuguesa. Obrigado. Que é explicar a natação com rosto e com intervenientes, sejam eles dirigentes, treinadores, nadadores, algo que eu tenho vindo a estar atento e sei também que pessoas que trabalham na Federação estão completamente atentas a este teu espaço nobre que decidiste em boa hora implementar. Quanto à questão, sim, foi uma transição perfeitamente natural. Eu comecei a minha atividade esportiva não como nadador, comecei tarde, comecei cerca de 10 anos na natação. Antes andava no hóquei patins, fui jogador de hóquei patins da Escola Desportiva de Viana, e ainda tivemos uma boa equipa a participar nos campeonatos nacionais de hóquei patins de escolas de formação. Ao mesmo tempo, andava na natação, fiz o meu percurso como nadador inicialmente na Escola Desportiva de Viana, e depois nadei alguns anos pelo ginásio Clube Vila Real, onde comecei a minha vida académica na universidade, e depois transitei da natação para o polo aquático. Em todos eles consegui ter algum sucesso desportivo, com classificações de relevo a nível nacional, quer na natação, quer no polo aquático, quando a nossa equipa chegou a ser terceira a nível nacional do Campeonato Nacional. Julgo eu na altura de júniores. E depois a transição foi normal. Acabei o curso de Ciências do Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no TAN. Entretanto, estava a fazer estágio enquanto treinador da equipa do ginásio Clube de Vila Real. Assumi a equipa em 1993. Tive alguns nadadores já de relevo na altura. Lembro que o meu primeiro recorde nacional foi com uma nadadora aos 50 metros livres, com a Cátia Carnito, que bateu o recorde nacional. Ainda me lembro o tempo aqui no Restelo, 27,91 aos 50 metros livres juvenil. E depois foi apurada para o Multinations, aquelas provas que haviam para juvenis. Depois foi o meu percurso normal. Assumi a direção técnica do Foca com natação de Felgueiras, com as vertentes todas que tinha natação pura, polo aquático, natação artística, e ao mesmo tempo treinador da equipa principal, onde fiz o meu percurso até 2007, deixei a competição em 2007 por ser difícil compaginar com a vida académica, entretanto assumi o compromisso de ser presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação, que era uma coisa que te faltava no currículo. De 2008 a 2012 foi a PTN. 2004 a 2008, exatamente, presidente da APTN 2004 a 2008, 2008 a 2012, presidente da Assembleia Geral da APTN, e depois foi interpelado por alguns atores importantes do associativismo desportivo no âmbito das associações a assumir o cargo, a candidatar-me ao cargo de presidente da Federação. Eu considerava na altura que havia projetos que deviam ser implementados e não estavam a ser implementados, e lancei-me esse desafio. Em boa hora, acredito eu, para a natação, que foi um desafio bem sucedido, e assumi o cargo de presidente da Federação desde 2013, 1 de fevereiro de 2013 até hoje. Portanto, acho que os percursos é na sequência daquilo que é a minha vida pessoal e aquilo que é a minha vida profissional / académica, que foram surgindo com naturalidade e por acaso, sem os procurar, surgiram de necessidades emergentes da própria vida, que nos desafia, e foi por isso que fiz este percurso todo. E achas que ter passado por essas vertentes todas te ajudou agora a ser o melhor presidente? Porque eu acho que é muito importante
sentimos na pele o que é ser nadador, o que é ser treinador, e isso depois dá-nos uma maior sensibilidade quando passamos a este cargo de presidente. Eu agora sinto isso como presidente da Analgarve, e gostava de saber se também partilhas da mesma opinião. Completamente a mesma opinião. Isso não invalida que não possam existir dirigentes com responsabilidades de liderança em determinados órgãos de decisão e gestão de federações desportivas que não tenham tido passado enquanto praticantes, mas certeza absoluta que o facto das pessoas passarem por tudo aquilo que são as conjunto de vivências e experiências enquanto atletas, enquanto treinadores, enquanto dirigentes, ajuda muito na tomada de decisão, principalmente na altura de tomar a decisão, no momento oportuno de tomar a decisão, recentrando aquilo que é fundamental. E aquilo que é fundamental é sempre o que é melhor para o atleta. Estamos aqui por causa disso. O que é melhor, que é para promover e desenvolver o atleta, elevando daquilo que é a sua potencialidade à manifestação máxima das suas competências e do seu talento, que é o grande objetivo de todos os dirigentes desportivos, é pôr certeza os seus atletas nos maiores palcos mundiais, isto na vertente do alto rendimento, nos maiores palcos mundiais a competir. Depois há outras vertentes que a gente pode explorar, a vertente social do desporto, a natação enquanto prática, a natação enquanto função educativa, enquanto função de saúde, outras funções todas, mas não retirando o foco daquilo que é a nossa atividade, que é o desenvolvimento do jovem potencial nadador. E gostarias de voltar a ser treinador? Porque eu já passei pelas duas vertentes, agora pelo facto de ser treinador e agora ser presidente, e eu sinceramente gosto mais de estar na ação do que propriamente nos bastidores. É uma pergunta interessante, é uma pergunta muito interessante. Porque ainda és uma pessoa jovem e acho que ainda tens muito potencial em termos de treinador. É uma pergunta muito interessante, muito com alguma acuidade, mas o meu projeto de vida atualmente não passa por voltar à função de cais da piscina como treinador. Já tive essa experiência durante muitos e muitos anos. Acho que, ou considero que, sem falsos pretenciosismos, que atingi alguns resultados enquanto treinador face ao contexto onde estava, não é? E o contexto onde estava era Foca, com uma piscina de 25 metros, apesar de ter todas as condições num meio rural, apesar de estar muito próximo do Porto, onde o clero ainda dominava muito as populações, onde as crianças ou os atletas tinham que ir à catequese ao sábado de manhã e não podiam, onde o treinar de manhã ainda era um sofisma. E nós optámos por fazer o foco àquilo que foi. Em 4 anos subimos a equipa da 4ª divisão para a 1ª divisão feminina. Tivemos em 2 anos consecutivos 3 atletas nos campeonatos da Europa de Júniores. E esse era o limite, porque não tínhamos condições para ir mais além. E a minha função como treinador esgota-se na motivação para eu, na motivação que se traduz no seguinte pressuposto: até onde é que eu posso ir com a minha competência, explorando ao máximo aquilo que são as condições que o contexto me oferece. O contexto não me ia oferecer mais do que aquilo, e eu, para poder evoluir, se quisesse evoluir mais como treinador, teria que ir para outro local, para outro ambiente, para outro contexto. Eu não estava nessa disposição, mas já nem tinha motivação para isso. Portanto, a minha função como treinador terminou, e portanto agora é seguir o fluxo, o rio da vida e ver o que isto nos dá. Exato. Já sei que já seguiste alguns dos episódios do podcast. Já. E já houve aqui muitos ouvintes que fizeram algumas questões, e a maior parte deles gostavam de saber, por exemplo, e tu sabes que já falamos muito sobre as dificuldades do que é ser um treinador em Portugal. E eu, como já desempenhaste essa função, gostava de saber se sentiste essas dificuldades também como treinador, e que dificuldades é que sentes como presidente da Federação Portuguesa de Natação. Porque eu sinto muitas dificuldades como presidente da Analgarve. As pessoas não têm muita noção do que é estar neste lado, e gostava que partilhasses. É inquestionável ser treinador, além da função social que representa, que é de uma enorme valia. E quando eu digo num quadro valorativo, é mesmo de uma enorme valia a função social que ser treinador representa
não só para o desporto, mas para a sociedade em geral. É um fator de inclusão, é um fator de penetração social, é um fator agregador, substitui a família, na maior parte dos casos, portanto, tem uma função determinante, é uma função não muito bem protegida e é uma função que paradigmaticamente é a única que exige para a continuidade do exercício profissional que as pessoas façam formação para renovar a sua cédula, que é algo que não existe a nenhuma das outras profissões. Depois há uma função ainda onde a precariedade é elevada, mas isso é fruto do circunstancialismo da própria sociedade. E eu considero que o facto de ser treinador e quem se dedica o faz, não pelas vantagens materiais que daí decorrem, mas pela paixão que tem pela modalidade. E cada vez... não há treinadores na natação a taxímetro. Ninguém recebe a tarifa. Recebe pela tarefa que desempenha e pela paixão que desempenha por desempenhar essa tarefa. Portanto, essas implicações ou constrangimentos que a função de treinador tem acrescem na função de dirigente. E na função de dirigente é pior, e tu sentiste isso na pele, e sentes isso na pele, porque não há nenhum enquadramento legislativo que proteja o dirigente não profissional. E é disso que estamos a falar. Tu não és profissional, eu não sou profissional, tenho a minha profissão, e não há nenhum enquadramento, nenhum estatuto que proteja o dirigente, nem a nível da sua reinserção pela mais-valia que é feita, ou a sua inserção novamente pela mais-valia que é feita enquanto voluntariado, que isto é o trabalho voluntário, na maior parte das vezes, quer a nível da acreditação determinada em sede profissional das horas que se passam a desempenhar esta função. Portanto, falta um estatuto que proteja o dirigente e, acima de tudo, que chame as novas gerações. Eu lembro-me, tive a oportunidade de ir à tua tomada de posse e expliquei-te porquê. E disse-te que fiz a deslocação até ao Algarve para assistir à tua tomada de posse nas piscinas de Portimão, porque achava que tinha que referenciar o facto de um ex-nadador de referência a nível nacional ou internacional a assumir as lides de uma direção, e era o primeiro caso que estava a acontecer a nível nacional. Portanto, isto é de extrema relevância, porque há que proteger a entrada de novos, entre aspas, também de talentos no dirigismo, para rejuvenescer aquilo que é classe dirigente. E não estou a falar da natação, estou a falar do desporto a nível global. E se houver formas de motivar esta transição de pessoas que estão associadas à modalidade para o dirigismo, dificilmente vamos ter quadros técnicos capazes e dirigentes capazes para alavancar aquilo que se quer, que é o desenvolvimento da natação a nível local, clubes, a nível regional, associações e a nível nacional, federação. Sim, eu não tinha muito bem noção para o que é que ia quando entrei, e uma das coisas que me fez mais confusão, mas que agora já ultrapassei, foi sobretudo a crítica. É quase impossível agradar a toda a gente. As pessoas, a maior parte das vezes, não têm críticas construtivas, é só dizer mal, mas depois não apresentam uma alternativa, não é? E isso é uma coisa que temos que aprender a lidar. E depois outra coisa era, eu tinha o meu trabalho como fisioterapeuta, tu tens o teu trabalho como professor universitário. Às vezes é muito complicado conseguir arranjar tempo, porque ser presidente, as pessoas não têm noção, mas é um trabalho a tempo inteiro. Requer muito, muito tempo das nossas vidas. E eu senti muitas dificuldades em conseguir, como é que eu ia dizer? Está-me a faltar a palavra. A tua função de fisioterapeuta enquanto presidente. Exatamente. E as pessoas não têm muita noção disso. E por vezes pensam que nós não estamos a borrifar, e não é o caso. Nós vivemos o nosso caldo de cultura no nosso país, e o nosso país é conhecido pela maldicência, não é? Exatamente. Nós estamos habituados a quem não faz nada não é criticado porque tem obra. Quem faz alguma coisa, bem ou mal, é sempre criticado porque tentou fazer alguma coisa. E quem faz alguma coisa contra aquilo que são os pressupostos normais e naturais do desenvolvimento da atividade, mais criticado é porque tem a ousadia de quebrar algumas barreiras e tentar ir mais à frente. E depois é uma possibilidade
não de pessoa com estratégia, mas de uma pessoa vaidosa, não de uma pessoa com arroz, mas petulante. Portanto, a gente tem que estar habituado a isto. Portanto, quem está nestes cargos tem que estar habituado a isso, e tu sabes o que é que eu estou a falar, também passaste por isso. Quanto à questão do profissional versus não profissional, eu corroboro na íntegra aquilo que tu disseste. Apesar de não sermos profissionais no desempenho da função, ou seja, não sermos remunerados por aquilo que a gente faz, temos que ser profissionais na resposta àquilo que a solicitação do cargo nos exige. Portanto, é que é algo complexo gerir esta dissonância entre o ser e o não ser, mas quer tu, quer eu, quer todos aqueles que desempenham estas funções, de certeza absoluta, as outras pessoas não têm noção das horas de sono que as pessoas perdem, daquilo que prescindem da sua vida pessoal, só para fazer e sentirem o evoluir daquilo que é a modalidade e a agregação que isto provoca nas crianças, nos jovens, nos adultos, daquilo que é a massa crítica, que eu costumo chamar, que está envolvida com a modalidade associada à modalidade. Então, Zé, tu, o ano passado, foste eleito membro do Bureau da COLAN, que é a Confederação Latina de Desportos Aquáticos. Queria que explicasses um pouco aos nossos ouvintes, porque não é uma confederação muito conhecida a nível mundial, ou mesmo aqui em Portugal. Queria que nos explicasses um pouco o que consiste a COLAN e o que é que eles organizam em termos de provas. A COLAN é uma organização, mas já não é relevante eu ter sido eleito ou não ter sido, juntamente com a Espanha, com a Itália e com a França, como membros europeus da COLAN. A COLAN é uma confederação, como tu disseste bem, latina da natação, onde tem representados 28 países a nível internacional. Portanto, estamos a falar cerca de 15% da totalidade dos países filiados na FINA, na Federação Internacional de Natação. A prova mais conhecida que eles organizam, ou que se organiza, é a Taça Latina de Natação. Pese embora o nosso objetivo é alargar o espaço de influência da COLAN a outras atividades, nomeadamente aos escalões juvenis pré-júniores, que é para dar espaço de desenvolvimento destes potenciais talentos, e depois a agregação, porque falamos praticamente a mesma língua, não é? É o castelhano e o português, nestes países. A linguagem é muito fluente e muito comum, onde possamos desenvolver espaços de formação, clínicos de formação para treinadores, para nadadores, a acompanhar aquilo que são as competições, esta e outras intercontinentais que se pretendem realizar. Mas isto não é importante para mim, nem é importante para a natação portuguesa. O que é importante para a natação portuguesa é o reconhecimento internacional, que já se começa a sentir em diferentes esferas de organizações, nomeadamente a LEN, nomeadamente a FINA, a COMEN e a COLAN, e o IPC, o International Paralympic Committee, e o WPC, o World Paralympic Committee, onde continuamente começam a atribuir responsabilidades organizativas de grandes eventos internacionais a Portugal. Ainda há pouco tempo tivemos aqui um seminário de relevância mundial, que foi o Seminário de Educação Aquática, onde esteve o Presidente da LEN, Paulo Barella, onde esteve o representante da FINA, onde esteve o responsável pela Comissão Intergovernamental da Unesco para a Educação Física e Desporto, onde esteve o Presidente da Federação Espanhola, o representante da Federação Norueguesa, o representante do UK England Sports, UK Sports, ou seja, um conjunto de pessoas para discutir temas. Atribuíram-nos a organização do Campeonato da Europa e Campeonato do Mundo de Natação do Polo Aquático, atribuíram-nos a organização do Campeonato Mundial de Natação adaptado em 2021, atribuíram-nos a organização do Europeu de Piscina Curta em Lisboa em 2021, a Federação Portuguesa de Natação, o modelo de Portugal nadar para referência técnica, foi escolhido como referência mundial pela FINA para todos os países. Isto é o que me orgulha. Não é ter um cargo na COLAN, não é ter metido mais duas pessoas no Comitê Técnico da FINA das Águas Abertas mais da natação. Isso não interessa. O que é importante é dizer assim: Portugal tem uma imagem institucional internacional que nos orgulha e que as pessoas olham para nós a dizer assim: pá, eles são pequenos, naquele canto à beira-mar plantado, fazem bem, trabalham bem e a gente pode confiar neles. E é isso que me apraz estar.
Então, Zé, outra coisa que conseguiste o ano passado foi trazer de volta, mais uma vez, um campeonato europeu para Lisboa. Para quem não sabe, Lisboa vai organizar o Campeonato da Europa de Piscina Curta em 2021. Gostava de dar os parabéns porque Portugal já precisava de uma prova, porque estas provas, sobretudo, depois desenvolvem a natação e muito também a parte mediática. Vai-se falar muito disto em Portugal em 2021, vai-se falar muito de natação em 2021 e antes. E todo este processo tem um impacto depois no desenvolvimento da natação. Por isso acho que era muito importante termos mais uma vez um Campeonato da Europa em Portugal e dou-te os meus parabéns por finalmente teres conseguido. Eu queria que falasses um pouco sobre este processo, porque imagino e sei que não foi fácil. Não foi nada fácil. Foi um processo que envolveu muita luta política. Foi uma estratégia bem montada pela Federação Portuguesa de Natação e pela sua direção. A ideia já germinava nas nossas cabeças há algum tempo, trazer para Portugal uma competição de nível de referência internacional, mundial, e apontámos 2021 quando nos campeonatos da Europa de piscina curta na Dinamarca, em Copenhaga, falei com um dos responsáveis pela LEN, o Marco Birri, e disse: quais são as condições para trazer o europeu para Portugal? Ele explicou-me, mandou um caderno de encargos, isto discutimos na reunião de direção, e eu disse: nós vamos ter pouca hipótese porque os tubarões europeus, nós lutámos com Paris, lutámos com outras cidades europeias importantes à escala mundial, muito mais importantes do que a nossa capital, não é? Não só seja pelo número de pessoas e pela importância política que tem a nível internacional. Então a estratégia que nós montámos foi ganhar influência política. Eu estou a contar isto pela primeira vez, portanto isto é uma novidade que estou a dar em primeira mão, que só um inner grupo dentro da Federação muito restrita que esteve a par destas negociações, e o que a gente fez foi: vamos nos candidatar ao Bureau da LEN, que havia 2 lugares de vacatura abertos, com a seguida de membros da LEN, e havia 4 lugares a discutir, 4 lugares para 2 lugares. Era Portugal, para o Bureau da LEN, era a Croácia, que entretanto o proponente morreu, mas já depois das eleições, era a Holanda, o novo presidente holandês da Federação, e a Rússia. Rússia e Ucrânia, junto com a Ucrânia, que tinha outro presidente para candidatar-se. Então, até à última eu mantive a eleição, até que fiz uma proposta ao presidente da LEN em reunião em Budapeste. Antes já tinha ido a Dubrovnik, à Croácia, discutir com o meu amigo da Croácia esta estratégia, que é o meu apoio absoluto. Então a estratégia consistia no seguinte: eu abdicava do lugar da LEN, da vacatura ao lugar da LEN por eleição, onde tinha francas possibilidades de conseguir o lugar, que já tinha sido negociado este lugar da LEN com a Croácia, em detrimento de o Bureau da LEN me atribuir o Europeu de Piscina em 2021, que é ao mesmo tempo capital europeia do desporto. Tudo isto foi previamente com a Câmara de Lisboa, onde imediatamente nos entregou a carta de conforto e, juntamente com o Governo, com a carta de conforto para a candidatura, e assim foi. A discussão teve lugar. No Congresso Eleitoral da LEN, eu apresentei a minha desistência, não disse os motivos, e nesse mesmo Congresso, o Presidente da LEN, Paulo Barelli, agradeceu o ato da Federação Portuguesa de Natação em ter desistido e anunciou logo ali que Portugal era um forte candidato a organizar o Europeu de Piscina Curta em 2021, facto depois que se veio a comprovar no Congresso Ordinário da LEN, que decorreu em Glasgow, quando os Europeus de Piscina Longa em agosto. Portanto, foi esta a história e a razão pela qual nós conseguimos trazer para Portugal o europeu, jogando politicamente com aquilo que eram as nossas potencialidades e também considerando que Lisboa tinha todas as condições de organizar o europeu, com tudo o que isso implica, o marketing, a comunicação, e é algo que ainda não está conseguido e que acho que todos nós devemos refletir. Organizar competições por organizar é importante, mas acho que é mais importante, além de organizar as competições, deixar legado, e algo que a Federação vai e está a trabalhar muito para deixar um legado que decorre da organização do Europeu em Portugal em 2021.
Sim, e em termos a nível interno, foi difícil negociar com a Câmara de Lisboa, porque é a organização do europeu, acarreta muitos custos e tem um orçamento muito grande. Foi complicado essa parte? Ainda estamos. A atribuição foi feita, o contrato com a LEN está em apreciação, estamos a ter reuniões, e vamos ter reuniões na primeira quinzena de fevereiro com 3 das 4 entidades que vão fazer parte desta organização, que é a Federação Portuguesa de Adaptação como entidade organizadora, a Câmara Municipal de Lisboa enquanto host city, cidade que vai acolher o Campeonato da Europa, e depois 2 entidades a 3 entidades que irão dar um suporte fundamental, que é o IPDJ, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e o Turismo de Portugal. Portanto, é estas entidades que nós estamos a trabalhar para que o modelo que irá ser fechado seja o mais completo possível, com a participação de todos, onde isto se possa traduzir numa grande organização e promoção da cidade de Lisboa, promoção de Lisboa como capital europeia do desporto em 2021, e que os recursos que sejam empregos sejam os menores possíveis, com a maior qualidade possível, ou seja, ter bem noção das nossas limitações, mas conseguir organizar com tempo, estamos a 3 anos de distância, um Mundial com esta relevância. Isso seria excelente. E as pessoas também têm que ver que, para além do valor desportivo, também há o valor turístico. Não é que Lisboa precise muito, porque já está muito na moda, mas depois, a nível que não seja desportivo, é muito importante também para desenvolver uma cidade. E quem diz Lisboa diria ao Porto, se calhar. Há 2 ou 3 formas de a gente encarar isto. As chamadas externalidades, ou seja, as influências positivas que decorrem destes eventos. A questão do impacto económico, que vai ser grande. Estamos a falar de 52 países e mais de 1000 atletas durante uma semana, que será entre 8 a 13 de dezembro de 2021, mais ou menos. A data será essa, na segunda semana de dezembro. Estamos a falar na criação de hábitos duradouros de prática para a população. Estamos a falar das externalidades a nível de olhar para a cidade e para a região de Lisboa e Val do Tejo como uma capital desportiva e não só turística, que é importante para outro tipo de turismo. Estamos a falar para as externalidades que decorrem para a própria percepção da importância destas organizações a nível nacional. Depois estamos a falar para os amantes da modalidade, que são muitos. Isto vai ter um rolo de carro para 52 países, portanto, imaginem a grandeza deste evento. Portanto, e para quem não sabe, fica a saber que a natação enquanto modalidade é aquela que tem maior share de audiência olímpica antes do atletismo. Portanto, já o atletismo. As pessoas consomem natação e gostam de consumir natação. Isto para nós é muito importante. Isto é uma ótica. E depois há outra ótica, que é a ótica do legado. Eu continuo a dizer que quem avança para a organização destes eventos tem uma responsabilidade, que é deixar um legado. E a gente, a instituição, a Federação Portuguesa de Natação, juntamente com a Câmara de Lisboa e com o Governo, tem essa responsabilidade de deixar um legado para a cidade e para o país na organização deste evento. Então, Zé, tu sabes e tens ouvido que a maior parte dos nossos convidados está muito contente com o desenvolvimento da natação portuguesa, e isto muito graças ao vosso trabalho na Federação. E gostava de saber quais é que seriam os vossos próximos passos para melhorar ainda mais a natação portuguesa, porque eu sinto que estamos no bom caminho, e já disse isto várias vezes, estamos exatamente no caminho correto. E agora gostava de saber o que é que vocês têm em mente para conseguir melhorar e dar o próximo passo para nos tornar uma potência a nível europeu e mundial. Alexandre, o caminho não foi fácil, como deve-se imaginar, e que toda a nossa atuação. Aliás, eu lembro de falar contigo várias vezes sobre este projeto, sempre em conversas francas e abertas entre os dois, e trocámos muitas vezes a opinião relativamente àquilo que podia ser o futuro da natação portuguesa. Não foi fácil agregar. Tivemos que conquistar, e quando eu digo que tivemos que conquistar, a equipa tem de conquistar os recursos humanos internos da Federação, desde logo. Depois os clubes, depois as associações, depois os órgãos, depois tivemos que conquistar para a nossa estratégia, que não foi fácil de implementar. Temos 3 ou 4 eixos estratégicos que estão perfeitamente previstos no plano estratégico que foi feito até 2024. Estão perfeitamente definidos aquilo que são os eixos estratégicos. Atualmente a natação está a seguir o seu rumo, o seu caminho de desenvolvimento e de crescimento. Já está a ter resultados a nível
dos resultados a nível do alto rendimento é inquestionável. O ano passado, que passou o ano 2019-18, batemos 240 recordes nacionais, é algo completamente inaudito da natação portuguesa. Ultrapassámos em cerca de 50% daquilo que era o objetivo, que era os 150 recordes nacionais. A natação está bem, mas é preciso fazer mais que é para continuar neste ritmo, não é óbvio. Outro número, que é a primeira vez que estou a lançar, porque só recentemente é que estamos no relatório deste ano, já somos 92.700 pessoas da natação, da Federação de Natação. Portanto, estamos quase no dígito dos três, no número dos 3 dígitos mágicos, que é os 100 mil. Estamos quase lá a chegar, e vamos lá chegar antes de 2020. Mas eu acho que, para além daquilo que estamos a fazer, há 3 projetos que são para nós determinantes que a gente tem que investir. Um, que é continuar a aposta na qualidade e na formação de recursos humanos e certificação de clubes. Já estamos com uma boa abrangência no Portugal a dar a certificação de escolas, agora há que certificar os clubes, dotando-os de qualidade suficiente para termos clubes de formação, de desenvolvimento nacionais e internacionais que possam ser parceiros da natação, da Federação, no desenvolvimento do talento. E este é um grande estratégia que nós vamos investir muito. O segundo é alargar os centros de formação e treino para as diferentes modalidades, não os CIGI em Lisboa, como já existe, no Jamor, a Coimbra, como já existe no Complexo de Piscinas de Coimbra, a Rio Maior, como já existe, mas eu queria alargar isto ao Porto e ao Funchal, onde tem todas as condições de criarmos uma rede de formação para o alto rendimento alargada a todo o território nacional. E depois desenvolver um brand que nos falta. Até agora falámos do Portugal Nadar, é pôr Portugal Nadar, e agora falta desenvolver um brand inverso. A comunidade de luso-descendentes a nível mundial é enorme. Exato. Enorme. Nós não somos 10 milhões, nós somos 200 milhões de falantes portugueses e a maior parte deles luso-descendentes, segunda e terceira geração. E eu queria desenvolver um projeto cujo brand, a imagem de marca, se chamasse Nadar por Portugal. A ideia é essa que já foi discutida com algumas pessoas, e julgo que faz todo o sentido olhar para aqueles que são os nossos nadadores que já praticam a um bom nível e que são americanos, que são canadianos, que são franceses, que são luxemburgueses, que são suíços, que são brasileiros, e pô-los a nadar pela sua geração, pela sua offspring, que é Portugal. E esse é um outro grande projeto. E quando a gente conseguir, e quando todos nós agregados, de uma forma sinérgica e convergente, conseguirmos aliar tudo isto, eu não tenho dúvidas nenhumas que Portugal se irá assumir uma grande potência mundial da natação, do polo aquático, da natação artística, que são aquelas mais grandes, e das águas abertas são aquelas grandes valências desportivas que a Federação tem. Sim, eu acho que é uma excelente ideia e por acaso, vou ser sincero, nunca tinha pensado nessa ideia e eu acho que é uma excelente ideia, porque como dizes, há uma grande comunidade portuguesa no mundo, não é só em Portugal, e podíamos aproveitar isso melhor, sem dúvida. E falei com isto para algumas pessoas, já falámos, já trocámos opiniões com o Sérgio Esteves, que está em Moçambique, já troquei opiniões com o Carlos Almeida, que está nos Estados Unidos, e eles são pessoas completamente disponíveis no seu campo de ação e de intervenção, de contribuir, porque também os formadores de altíssimo nível, nadadores olímpicos, estão completamente disponíveis para cooperar de uma forma estruturada, sinérgica, com a Federação de Natação, ou seja, com Portugal, para que isto seja uma realidade. Exato. Temos aqui outros tópicos que foram muito falados aqui no podcast, por exemplo, no pós-carreira dos nadadores. E eu ainda sinto que é uma lacuna em Portugal. Falei, por exemplo, com o Carlos Almeida e uma boa maneira de fazermos, ele até propôs que a Federação ajudasse neste processo, que eram os clínicos de natação com nadadores. Isso seria uma boa maneira de lhes dar algum suporte no futuro. Completamente de acordo. Aliás, isto é uma ideia que está no plano estratégico e por falha, a gente também tem que assumir as falhas, por falha da Federação ainda não os pusemos em prática, que é os clínicos da formação e o desenvolvimento do pós-carreira numa perspectiva dual, ou seja, nadador profissional e como ajudá-lo nesta transição da carreira como nadador para uma profissão. Portanto, isto é algo que a Federação
irá trabalhar neste plano de atividades. Aliás, está sinalizado no plano de atividades. Também já falei com o Carlos Almeida acerca disso, ele sabe disso. Ainda recentemente tive chat também com ele, onde discutimos estas e outras questões. E tudo o que for aproveitar aquilo que são as nossas referências no mundo da natação para ajudar neste processo, ajuda toda a gente e promove-os a eles dentro daquilo que é a modalidade também é importante. Exato, e mesmo a parte do marketing dos nadadores, aquela situação que falamos com o João Gigante e com o Mário das conferências de imprensa, eu acho que era uma excelente ajuda para conseguir desenvolver a imagem do nadador em Portugal e ser o nadador ser mais conhecido na população, vamos dizer, normal, não sei, só no meio da natação. Concordo em absoluto e vou mais longe. A natação tem um constrangimento que outras modalidades não têm, que é o nadador está com a cara na água e as pessoas não reconhecem o atleta campeão, a referência. Ao contrário do atletismo, do triatlo, do futebol, do handebol, toda a gente identifica. Aquele é o atleta. Na natação isto acontece. A melhor forma, tenho para mim que a melhor forma, e já foi discutido também internamente na Federação, de promovermos a natação é promovermos primeiro as nossas referências. Porque se falarem nas referências, automaticamente vão falar na natação. É isso que a gente quer. Portanto, a estratégia irá passar por promover os nossos talentos, promover as nossas realidades, que são os nossos atletas, os melhores atletas a nível mundial, porque depois, como consequência, a natação vai ser falada e a promoção da modalidade vai ser cada vez maior. E isso está também no nosso horizonte, caminhar já este ano para essa estratégia. E temos aqui também outro assunto. Eu lembro que falei contigo quando tomei posse, que era a ida de nadadores para os Estados Unidos. Eu lembro na altura que tinhas falado que a Tamila ia na altura, e também tinhas falado na Rita Frischnet, e senti que a Federação tinha interesse em enviar nadadores para os Estados Unidos, uma coisa que a Federação Antiga sinto que não tinha muito interesse, e gostava de saber se vocês continuam a ter esse interesse porque quer queiramos, quer não, é o melhor sítio para desenvolver um nadador. Infelizmente ainda não temos as mesmas condições que nos Estados Unidos, e eu acho que é muito importante isso. Tudo que seja projetos para promover o pleno desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos nadadores, a Federação irá estar associada. Ponto. Se o nadador vier ter com a Federação e disser eu quero ir para os Estados Unidos, a Federação tratará de toda a tramitação, processo e enquadramento. Aliás, fiz isso com a Tamila, eu próprio fiz isso na altura com o Pedro Oliveira e com o Carlos Almeida, onde eu próprio fui aos Estados Unidos, a Louisville, ter com ele, a primeira vez que foram lá, reuni com os responsáveis, reuni com eles, vi formas de enquadramento e protocolarização e assim foi feito. Fiz isso recentemente em Raleigh, na Carolina do Norte, com a Tamila. Estamos a desenvolver protocolos com o USP, University Sports Program, para nadadores estarem enquadrados no âmbito daquilo que são as bolsas das universidades americanas, de acordo com determinadas marcas referenciais para ir para lá. Portanto, tudo isto está pensado. O que eu quero é o contrário. O que eu quero é que estas entidades me ajudem, não só a levar nadadores que estejam interessados aí, mas também em trazer nadadores que estejam luso-descendentes para Portugal a nadar em Portugal. Reforçando equipas portuguesas, reforçando a seleção nacional. Por outro lado, eu acho que nós temos técnicos com grande qualidade e competência a nível nacional e internacional. Temos condições estruturais cada vez melhores e contextuais para desenvolver o talento. Portanto, eu também não vou descurar a possibilidade de desenvolver centros de excelência em Portugal como está a acontecer. Porque nós temos grandes atletas, grandes treinadores, grandes meios de controle e avaliação do processo de treino. Já temos muito boas instalações. Portanto, estou completamente disponível para desenvolver isto em duas perspectivas. Desenvolver o talento cá com o nosso enquadramento, promover todos aqueles que sejam necessários e todas as condições para que isso seja possível e, por outro lado, ajudar os atletas que queiram ir lá para fora porque acham que podem desenvolver-se melhor lá fora a fazê-lo, como fiz com outros e farei com outros. A ajuda preciosa aí de alguns nadadores que estão lá, que foram para lá, é determinante. Quer do Pedro Oliveira, quer do Carlos Almeida que estão lá, é determinante. Eu tenho falado mais com o Carlos Almeida, mas também irei ter a oportunidade de desenvolver e ter esta conversa com o Pedro Oliveira. Sim, e eu lembro também, vocês também fizeram comigo, eu na altura estava interessado em ir para Marselha, treinar com Marselha, e vocês fizeram os contactos com eles, e sei que o Miguel Nascimento também ajudaram a tentar ir para o Auburn, e é verdade que o problema, e tens razão quando dizes que há sítios em Portugal, por exemplo o Rio Maior é excelente para desenvolver nadadores, tem excelentes condições.
mas o problema em Portugal continua a ser o sistema depois escolar, que ainda tem que ser muito mudado, e não sei como é que nós podemos trabalhar esse aspecto, porque isto é mais a nível cultural, por exemplo, não é tanto da nossa parte. Alexandre, as carreiras duais já estão a ser trabalhadas, mas não ainda ao nível do secundário, mas falta aquela carreira dual para o nível universitário que existe nos Estados Unidos, no sistema americano, e que existe no sistema laboral dos outros países que nós não temos. Italiano, francês, onde tem bem, o espanhol, que tem bem delimitado aquilo que é um atleta de alto rendimento e aquilo que é a possibilidade de compaginar isso com a sua atividade profissional. Mas estamos a trabalhar nisso. Sim, sim. E em relação, por acaso já surgiu esta ideia também, que é o que muitos países fazem, como no Brasil e na Itália, que é enviar nadadores e terem um acordo com as Forças Armadas, com a parte militar. Em Portugal não se utiliza muito isso, não sei como é que está esse aspecto. É algo que transcende a Federação, é algo... É mais a nível de governo. Projetos durante o governo, mas toda a gente sabe da ligação do desporto aos Carabinieri e toda a gente sabe da ligação do desporto no Brasil com a Polícia Federal e a Polícia Militar e os bombeiros, que é coisa que nós não temos aqui, mas era uma via a ser explorada, como é óbvio. Então, Zé, pretendes voltar a candidatar para mais um mandato? Alexandre, esta equipa está completamente focada nestes projetos. E como tu deves imaginar, isto é algo de muito esgotante, a gente pensar e estruturar isto. É algo que não está fora das cogitações desta equipa. Não está fora das minhas cogitações, mas ainda é muito prematuro estar a falar sobre isto. Tempo mais oportuno, e eu lanço este desafio a ti, com este podcast, e espero que mantenhas esta iniciativa por algum tempo, ou por muito tempo. Em setembro deste ano voltarmos a falar sobre isto, porque de certeza absoluta que em setembro deste ano, com as coisas mais estruturadas, mais operacionalizadas e corporizadas, poderemos ter outra perspectiva ou mais desenvolvimento relativamente a isto. Agora é prematuro, muito prematuro estarmos a falar sobre isto, porque ainda faltam cerca de 2 anos de mandato. Lanço este desafio a ti. Fica combinado, em setembro voltamos a falar em setembro, então. Uma conversa ou deixa-se. Para acabar, Zé, temos só aqui 2 perguntas. Uma delas já foi mais ou menos respondida. A nossa primeira pergunta do ouvinte é: gostaria de saber quais são os projetos de natação da natação portuguesa a desenvolver e quais os principais obstáculos, atritos que bloqueiam a sua evolução. A parte dos projetos já falamos, a parte dos bloqueios... O bloqueio é muito simples, é confiança. Quando não tem confiança, todos os agentes ligados à modalidade, muito dificilmente os projetos que se queiram são implementados. Portanto, a primeira coisa que tivemos que fazer era ganhar confiança. E julgo que hoje em dia já temos confiança suficiente por todos os agentes ligados à modalidade e desportivos para dizer onde eles se metem, os projetos que acreditam conseguem operacionalizar. Portanto, acho que isto já não vai ser um constrangimento. O constrangimento agora vai ser a força da vontade, a motivação e a energia e o despêndio de tempo que as pessoas têm que colocar para desenvolver estes projetos, que acho que vão ser desenvolvidos, que as pessoas acreditam deles. E a última pergunta, que tem a ver com o europeu de piscina curta, e a pergunta é: tendo em conta que o europeu de piscina curta 2021 será em Lisboa, qual será o seu critério de apuramento? A FPN pondera levar 4 atletas por prova para poder ocupar todas as vagas disponíveis, incluindo estafetas, por exemplo, semelhante ao que aconteceu ao Europeu de Júniores de Lisboa, 2004. Alexandre, sendo o europeu em Portugal, como é óbvio, nós queremos fazer do europeu a montra daquilo que é, à data, a plena expressão do rendimento da natação portuguesa. E como tal, todos os estejam abrangidos dentro do critério de qualidade que digam que representam a seleção nacional, e tu sabes o que isso é. Estiveste lá há muitos anos e até recentemente ainda tinhas um recorde nacional, que era o de 50 metros livres, que foi batido pelo Miguel Nascimento. Portanto, sabes bem o que isso é. Não é preciso ser bom para representar a seleção nacional, é preciso ser muito bom. Aqueles que forem muito bons dentro do critério de qualidade definido pelo critério técnico, que será definido pela Direção Técnica Nacional, de certeza que estarão presentes nesses campeonatos da Europa, porque é isso que a gente quer, que seja a montra daquilo que é o estado atual, à data, 2021, do desenvolvimento da natação portuguesa, que eu acredito que será melhor do que foi em 2016, que será melhor do que foi em 2018, que será melhor do que foi em 2019, porque isto tem uma tendência
tem uma tendência progressiva e os projetos estão feitos desta forma. Obrigado, Tosé. Alexandre, grande abraço. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.